Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do blog Viver para Valer. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de lives sobre a formação da personalidade. Mulher, conhece-te a ti mesma, como formar uma personalidade madura e equilibrada e ser dona de si mesma. Esse curso, como eu já falei para vocês, está baseado num curso presencial que tinha a duração de um mês, mas nós vamos fazer isso ao longo de mais ou menos 8 lives. E hoje nós vamos falar sobre a formação da inteligência. A inteligência, às vezes a gente acha que a gente só nasce com ela, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode formar a nossa inteligência. Mas esse dia estava conversando com meu marido, que está fazendo doutorado em filosofia, e ele vai fazer o trabalho dele em cima de um filósofo que se chama Soares. E ele estava me contando a história de Soares. Soares era um jovem normal, né, que decidiu entrar para o convento. Ele decidiu entrar, na verdade, para a ordem dos jesuítas. Só que ele foi aceito primeiro como irmão, né, e depois, quando ele teve que ser, digamos, promovido, né, na época que ele tinha que ir para o candidatado, que é um pouco antes de se tornar sacerdote, disseram para ele que provavelmente não ia dar certo, porque ele não estava se desenvolvendo muito bem nos estudos. E o diretor espiritual dele intercedeu por ele, né? Deixaram ele entrar para o candidatado ad experimentum, ou seja, ele ia fazer uma experiência para ver se ia dar certo ou não. Esse filósofo, hoje, ele é considerado um marco na filosofia. Ele escreveu 2 livros de mais de 1000 páginas, tamanho A4, sabe? Grandão mesmo, As Disputas Metafísicas. E ele é considerado um marco entre a Idade Média e a modernidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode formar a nossa inteligência. A gente acha que a gente nasceu assim, que não tem jeito, que ou a gente é muito inteligente ou a gente é muito burro. Mas, na verdade, a gente pode formar a inteligência, a gente pode aprender a pensar e aprender a usar a inteligência ao nosso favor. E o que nós queremos, o que eu quero passar para vocês hoje são alguns meios, né, para a gente formar a nossa inteligência e para buscar usar a máxima capacidade dela. Você já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro ele tem uma capacidade gigantesca, né? E que, na maior parte das vezes, nós não usamos toda a nossa capacidade, toda a capacidade que o nosso cérebro tem. A maturidade humana, tá? Ela requer a maturidade da inteligência também. Ela precisa, a nossa inteligência, ela precisa de ideias baseadas numa verdade objetiva. E com clareza e precisão. E por isso que eu falei para vocês que a inteligência é a auriga da personalidade. O que é a auriga? Vocês lembram daqueles... Ah, tá. O marido tá me corrigindo aí, ó. Soares escreveu 25 volumes de 700 a 1000 páginas cada um. Tá? O cara que era burrinho, tá, gente? Que não ia ser aceito como sacerdote. Ele hoje é um marco e tem muita gente estudando sobre ele, tanto que o maridão aqui vai ficar estudando 4 anos esse cara para tentar entender o pensamento do rapaz, né? Então vamos lá. A inteligência é a auriga da personalidade. O que significa isso? Vocês lembram, já devem ter visto aqueles filmes, né, da Roma Antiga, que fica aquele carinha em cima do carrinho, né, dirigindo os cavalos. Esse cara é o auriga, né? Ele é quem vai dirigir os cavalos. E esse cara tinha também uma função muito interessante. Nas guerras, ele tinha não só que dirigir aquela biga, que era onde ele estava, mas ele tinha que dar o norte, ele tinha que mostrar para onde os outros que vinham atrás dele tinham que ir. E por que a gente pode dizer que a inteligência ela é a auriga da personalidade? Porque é ela que vai dirigir a minha vontade para o bem. A inteligência ela vai sempre buscar o bem.
ela sempre vai buscar a verdade. E ela é que vai ter que dizer para minha vontade, lembram da nossa mulher, da personalidade lá, né? É a inteligência que vai dirigir a minha vontade a buscar o bem, a buscar essa verdade que a inteligência está vendo. Então, vejam que a inteligência, ela tem uma importância gigante. A formação da inteligência, o aprender a pensar, tem uma importância gigante na formação da nossa personalidade. Por quê? Porque é ela que vai marcar a pauta. É a inteligência que vai mostrar para a gente para onde a gente tem que ir. E aqui nós precisamos também de certezas de fé, tá? Eu falei para vocês que eu não ia falar de uma religião específica e não vou, mas você pense, será que as certezas que você tem, que estão de acordo com a sua fé, seja ela qual for, elas não são muito mais fortes do que as outras? E será que essa fé que ilumina a minha inteligência não vai me ajudar a buscar os meus ideais de uma maneira diferente? E aí a gente vê que existe um perigo no mundo de hoje. Já ouviu falar do relativismo? Pois é. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha, certo? Ou, pior ainda, não existe verdade. Uma coisa é você dizer que não existe uma verdade objetiva, outra coisa é você dizer que não existe verdade nenhuma, outra coisa é você viver de acordo com isso. Porque, gente, vocês imaginam só, viver achando que nada é uma verdade real. Né? Já viram, vocês já devem ter ouvido falar do mito da caverna, né? Aquela historinha de que tem um cara na caverna, de costas para a entrada, e ele vê as sombras passando. Então, ele vai ver as sombras passando e ele vai interpretar aquelas sombras. Então, ele vê um cara lá passando com um chapéu e diz que é um bicho, não sei o quê. E aí, as pessoas usam muito esse mito da caverna para meio que comprovar que não existe uma verdade. E eu me lembro que quando eu estudei isso na faculdade, quando eu tinha 18 anos, eu nem era, né, tão amadurecida assim, eu olhei para o professor e fiquei pensando, mas gente, ele está se contradizendo. Por quê? Existe uma verdade. A verdade é que o que está passando lá na frente é um elefante, é um cara com chapéu, é uma girafa, seja lá o que for. Essa é a verdade. Agora, o que o cara está vendo nas sombras, essa é a verdade para ele, tudo bem. Mas isso é um ponto de vista da verdade. Então, para que nós formemos a nossa inteligência, a primeira coisa que nós precisamos é encontrar a verdade. A inteligência, ela vai buscar a verdade. E ela vai mover todo o nosso ser, toda a nossa personalidade para buscar essa verdade e esse bem que ela enxergou. Então, por isso, o perigo do relativismo na nossa formação, na formação da nossa personalidade e na formação da personalidade dos nossos filhos, tá? Eu estou falando aqui para muitos pais e muitas mães. Então, cuidado. Mostrem para o seu filho o que é certo e o que é errado. Mostrem para ele qual é a verdade. Porque senão, ele vai ficar perdido. Ele não vai saber para onde ir. Ele não vai ter como dirigir a personalidade dele para um bem real. Vamos falar agora das funções da inteligência. Né? A inteligência tem 4 funções muito importantes. A primeira é analisar, a segunda é sintetizar, a terceira é julgar e a quarta é relacionar. Vamos dar uma destrinchada nisso aqui. Analisar. Fazer análise é separar as partes de um todo. Né? Você vai pegar uma situação, tá? Vamos falar de vida real aqui, né? Vamos pegar uma situação e vamos analisar essa situação, tentar entender o que aconteceu. Você analisa seus filhos, analisa seu marido, analisa as atitudes que eles estão tomando, porque às vezes, gente, é falta de pensar, é falta de analisar para saber o que está acontecendo na nossa família, para saber o que está acontecendo com o nosso filho. Meu filho está fazendo birra, ele está chato. Ele está chato, hoje ele está chato. Por que ele está chato? Analisa. Será que ele dormiu bem? Será que ele está se sentindo mal? Será que aconteceu alguma coisa na escolinha que ele ficou assim? Será que o amiguinho mordeu ele? Né? Então, a gente precisa analisar por que meu filho está chato. Não é, ele está chato porque sim. Né? A gente precisa pegar
e fazer uma análise de como foi aquele dia dele. Obrigada. Tem que analisar como foi aquele dia dele para saber o que está acontecendo com ele e poder ajudar ele a canalizar essa raiva, essa ira que ele está sentindo naquele momento, né? Depois sintetizar. Sintetizar é resumir, certo? Gente, mulherada, pelo amor de Deus, vamos aprender a sintetizar? Por que mulher fala tanto, minha gente? Porque eu sempre disse que eu tenho mais paciência para homem do que para mulher. Às vezes eu me pergunto se eu tiver uma filha mulher, se eu vou saber lidar com ela. Porque mulher tem muito blá blá blá, né? A gente fala muito, mas sabe por quê? Porque às vezes a gente não pensa antes de falar. Às vezes a gente fala tudo que a gente está sentindo. E a gente precisa pensar antes de falar para poder ser clara. Eu trabalho com atendimento ao público, né? Esse é meu trabalho oficial, né? No dia a dia. E, gente, às vezes as pessoas não sabem sintetizar, elas não sabem... às vezes é porque não sabem explicar mesmo o que elas querem, mas às vezes elas não sabem sintetizar. Para dizer, eu preciso da cópia da minha declaração, a pessoa chega e começa a contar a história. Não, é que você não sabe, eu tinha salvo a minha declaração de imposto de renda no meu computador, mas aí meu computador deu pau, eu precisei levar ele para arrumar, e aí eles formataram tudo, e eu não tinha feito backup, ou eu fiz o backup no pendrive, mas meu filho perdeu o pendrive. Gente, ele só precisa chegar ali e dizer para mim, moça, eu preciso da cópia da minha declaração de tal ano. E pronto. A fila que está lá atrás, sabe? Aquela fila legal lá que a gente fica esperando. Às vezes é por isso. Porque a pessoa que está ali pedindo um serviço, né, ela não sabe dizer o que ela quer de maneira sintética, né? E olha, vamos aprender a sintetizar, porque o homem não tem paciência. Se eu que sou mulher não tenho paciência pro blá 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 da mulherada, às vezes eu falo, a minha mãe é muito engraçada, a minha mãe fala pelos cotovelos, mas isso é coisa de família, né? E aí às vezes eu falo, mãe, resume, o que você quer dizer? Com tudo isso aí que você falou, fala, com tudo isso aí, resume. O que você precisa dizer? Né? O que você quis dizer para mim? Que às vezes a gente não... Isso às vezes gera um problema de comunicação entre o casal, um problema de comunicação entre pais e filho, um problema de comunicação na família. É tudo por falta de síntese e de clareza na hora de falar. A outra coisa é julgar. Minha gente, isso tá muito escasso hoje em dia, né? Muito. As pessoas não pensam. Eu tinha um professor, quando eu tinha 15 anos, ele marcou muito a minha vida, era um professor de história. O nome dele era Guilherme, eu não lembro sobre o nome dele. Mas ele dizia assim, o homem não pensa, ele pensa que pensa. E aí todo mundo ria, né? Aquela coisa de adolescente, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Até hoje eu penso nisso, mais de 20 anos depois. O homem não pensa, ele pensa que pensa. Analisa isso aí. É forte, né? A gente não sabe julgar. A gente precisa aprender a pensar antes de falar, né? E a pensar antes de dar opinião, a pensar quando a gente está escutando uma notícia. A gente ficou um tempo agora sem TV a cabo, né? E aí eu comecei a procurar notícias pela internet, né? Em vez de assistir o que eu sempre assisti, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu comecei a procurar outras opções. E aí eu encontrei um canal de notícias no YouTube excelente. Comecei a acompanhar. E encontrei um comentarista também no YouTube de notícias. Comecei a acompanhar. E aí eu comecei a comparar, né? Depois, quando a gente voltou a ter a TV a cabo, eu comecei a comparar o que dizia a notícia na TV, o que dizia no noticiário tal, e o que dizia no noticiário que eu escutava no YouTube, o que dizia no que eu estava lendo. E, gente, a gente precisa aprender a pensar. Porque eles podem não estar fazendo a tal da fake news, né? Tá na moda, fake news. Pode não ser fake news, mas pode ser uma notícia maquiada, pode ser uma notícia tendenciosa, uma notícia falada de uma maneira que te leve a pensar que fulano é culpado ou inocente, que fulano fez certo ou errado,
que a matéria é sobre isso ou aquilo, que o livro é sobre isso ou aquilo. Não aceitem tudo o que vem. Pensem no que vocês estão lendo, pensem no que vocês estão ouvindo, porque nem sempre aquilo ali é a maneira correta de se falar. Nem sempre aquilo ali representa a verdade. Infelizmente, existem correntes de pensamento que podem ser diferentes da tua. Existem maneiras de pensar que podem ser diferentes da sua. Existem ideais políticos que podem ser diferentes do seu. Mas eles estão fazendo você pensar do jeito que eles pensam, aos poucos, conta-gotas, né? Daquele jeitinho deles, assim, de ir colocando as coisas bem aos pouquinhos, pra gente nem se dar conta. E outra coisa nesse julgar é a necessidade da gente ter opinião própria. Eu admito que eu estou com preguiça do Facebook. Por que eu tô com preguiça do Facebook? E eu tenho dado muito mais ênfase ao Instagram. Inclusive, assim, eu tenho o Facebook do blog só porque tem gente que não tem Instagram, né? E que vai acompanhar por ali. E eu só tenho Facebook porque ele é o único meio que eu tenho de comunicação com muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. E eu não quero perder o contato com elas. Mas você dá uma olhada. Quando acabar a live, vai lá e dá uma olhada na sua linha do tempo. Dá uma olhada no que as pessoas estão falando no Facebook. Quantas pessoas ali falaram sua opinião sobre um assunto? Quantas pessoas ali produziram um conteúdo? Quantas pessoas ali pegaram uma foto que elas tiraram e colocaram no Facebook com uma legenda? Ou no Instagram, né? Gente, o Facebook é um compartilha, 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 compartilha. Às vezes as pessoas compartilham e nem escrevem nada embaixo. Tá, tu compartilhou isso porque você achou legal, porque você gostou, porque esse é um ponto de vista bom, porque você acha que as pessoas devem pensar sobre isso, porque você não concorda com isso. Não, vai lá e buf, compartilhei. Não tem necessidade disso, né? Mas, se você quer compartilhar, não é que seja ruim compartilhar, né? Eu ficaria muito feliz que as pessoas começassem a compartilhar as minhas postagens, por exemplo. Mas não adianta nada compartilhar sem dizer embaixo por que você compartilhou. Sem dizer a tua opinião sobre aquilo. Mas é por quê? É porque o homem não pensa. Ele pensa que pensa. Ai, que legal isso aqui, vou compartilhar. Ah, que legal isso aqui que me mandaram no Instagram, no WhatsApp. Vou postar. Ai, postar, que palavra bonita, vou postar. Né? Gente, opinião própria. Opinião própria é muito importante. E cuidado, porque a sua opinião própria pode não ser tão própria. Pode ser aquele lance que a gente estava falando lá, que você está escutando tanto, de tantas maneiras diferentes, que aquilo está entrando na tua cabeça e você não parou para raciocinar se você realmente acredita naquilo e se você realmente acha que aquilo ali está certo ou está errado. Né? A outra coisa é relacionar. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso no Analisar, mas relacionar é unir as peças do quebra-cabeça da nossa vida. Né? A gente precisa aprender a relacionar as coisas. Então, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa. Meu marido acordou com uma tromba desse tamanho. Né? Eu falei, ai, o que aconteceu? Aí eu podia dizer, ele tá bravo comigo, eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Não, minha gente, ele só tava cansado. Sabe por que ele tava cansado? Por minha culpa. Ele tava cansado porque ele não tinha conseguido dormir. Porque a pessoa aqui, entendeu? Tá com um princípio, deve estar com um resfriadinho e tal, nariz trancado, não passou o remédio direito, né? Aí não dormiu bem, aí roncou, né? Eu ronquei, o marido não dormiu. Como é que ele acordou? Mal-humorado. Quando ele acordou mal-humorado, eu olhei e falei assim, ops, ele não tá bem hoje. O que aconteceu? Né? Porque ontem à noite eu não me lembro de ter acontecido nada errado aqui em casa. Nada que ele tenha ficado chateado. Então por que ele tá desse jeito? Querido, você dormiu bem hoje? Não. Não dormi bem, porque você roncou. Pronto, tá explicado. Eu analisei a situação. Alguma coisa aconteceu de errado. Aí eu percebi que podia ter sido ao longo da noite, né? Alguma coisa eu fiz que não deu certo. Vamos investigar o motivo do mau humor, ao invés de ficar dando voltas e mais voltas, inventando motivos na nossa cabeça. Mas isso é uma questão de relacionar coisas, né? É um exemplo muito bobo, mas vocês veem como no dia a dia o fato de relacionar as coisas pode nos ajudar.
Outra coisa que pode nos ajudar, o silêncio, né? Eu já falei, já fiz várias postagens aqui sobre isso, já falei sobre isso e não vou deixar de falar nunca da importância do silêncio. Da importância da gente desligar um pouquinho o computador, o celular, a televisão, não ouvir nada, nem música, nada. E pensar. Colocar as ideias no lugar. Também está muito na moda hoje em dia, né? Um conceito chamado mindfulness, que eu também já falei sobre isso, que é o viver o momento presente. Sabe que isso também nos ajuda a pensar melhor? Porque se você vive o seu momento presente, você está sabendo também pensar no que está acontecendo naquele momento. Você não está nem no passado nem no futuro, né? Então, isso também pode nos ajudar muito. E outra coisa muito importante, pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? Então, gente, já estourei o tempo que eu queria para essa live de hoje, que a ideia é no máximo 20 minutos. A gente já está aqui quase 25 minutos, eu acho. Não, acho que eu já estou 20 minutos, tá certinho. Vamos encerrar essa live, ela vai ficar 24 horas disponível aqui. Mas, lembra que eu ia deixar sempre o dever de casa? Dever de casa de hoje. Assista o noticiário que você está acostumado, mas assista outros também. E pega uma notícia de economia, de política, de qualquer coisa que possa ser um tema polêmico, né? E que possa ser um tema que você possa dar opinião, né? Porque morreu fulano não é uma notícia que possa ser, possa precisar de um julgamento, né? Mas pega uma notícia e assiste essa mesma notícia em diferentes noticiários. Na televisão, no YouTube, lê um texto sobre isso. Não precisa ser muito não, 3 ou 4 já tá bom. E aí veja qual é a tendência de cada um deles. Se todos estão falando da mesma coisa do mesmo jeito. Ou se o mesmo cara que era culpado num é inocente no outro. Ou é neutro, né? E forme a sua própria opinião. Tá? Então, o dever de casa é: pegue uma notícia, veja em vários lugares diferentes e forme sua própria opinião. Depois me conta. Me conta se não foi bom isso, se esse exercício não foi bom. Então, a nossa próxima live está marcada para terça-feira que vem, 12:30. E vou deixar aqui essa 24 horas disponível. Depois eu vou colocar lá no YouTube. Tem uma playlist lá no YouTube com todas as lives que nós fomos fazendo sobre a formação da personalidade. Não esqueça de compartilhar, de convidar os amigos, né? De colocar mais gente para se conhecer, sobretudo quem convive contigo, porque isso vai ser muito bom. Tenta aplicar todos os conceitos que nós estamos vendo aqui na sua formação pessoal e na formação dos seus filhos, se você for mãe ou se você for pai, né? Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, eu já abri uma caixinha de perguntas lá no Stories. Deixa lá a sua opinião sobre a live, o que você está achando, como você gostaria que fosse, se tem alguma coisa que você quer que melhore, se tem algum tema que você quer que eu aprofunde mais, que nós vamos estar montando esse curso juntos, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero vocês na terça-feira que vem, 12:30.